Muito bem, começamos a gravação. Olá para você que está aí assistindo as aulas gravadas, tá? Espero que vocês estejam gostando das aulas gravadas. E vou pedir aqui, pessoal, para quem assiste a aula gravada, lá, a Lana tá dando um oi para vocês aí que estão assistindo a aula gravada, tá bom? Cadê? Aí, beleza? E eu quero um feedback de vocês aí, vocês que estão assistindo as aulas gravadas. Tá ficando bom? Tá ficando suave de assistir? Tá muito travado? Porque eu tô pegando as gravações aqui do Teams. E às vezes eu vejo que na gravação a aula fica meio travada. Será que é melhor eu gravar por fora, pegar a gravação do Teams? Dá um feedback aí para mim, tá? Fazendo favor. Pode comentar, tá no YouTube também? Se você quiser comentar aqui embaixo no YouTube, eu consigo ver os comentários também. Aí, se você quiser comentar no Teams ou no YouTube, para mim tanto faz, tá? Eu acho melhor no Teams, mas se você quiser comentar no YouTube também, dá um feedback aí das aulas gravadas, vê o que você está achando, tá? Ele está ajudando também no estúdio de vocês, né? Exatamente, tá? Ô Gui, perdão a demora, eu já não tava achando a aula. Pra mim, Não estava achando? nenhum dos dois canal lá, o SEI e o PA, não tava aparecendo. Mas mandei o link no grupo hoje. Mandei não? Qual grupo? No grupo do primeiro DS. Eu não tô nesse grupo. Ixi, será que eu mandei no grupo errado? Pera lá. Eu Não, mandei mandei no eu grupo não tô no certo. grupo. Eu só tô Você não no tá no grupo grupo? do primeiro ano, só. Eu só tô dentro de dois grupos, onde tem uma tarefa, onde tem só os alunos. O Mas é esse, resto, eu é o do procurei Dé? e não achei nada. É o último link que ele mandou. Eu não encontrei, papo reto. Não, beleza. Depois a gente vê isso daí, tá? Vou tirar print. Tem dois grupos? Não sei, eu só sei de um, tá? O oficial é um só. O oficial é um só, tá? Pronto, Miguel, eu te mandei. Eu mandei no grupo certo, então, né? Não confunde, não, porque acho que ontem eu mandei no grupo da enfermagem, assim, que nada a ver o grupo que eu mandei um link. Não foi de vocês, foi de outra turma. Aí depois que eu mandei que eu vi. Ixi. Acho que na hora de clicar ali no computador, na hora que eu fui clicar na conversa, talvez deva ter subido a conversa e eu cliquei na errada, né? Chegou mensagem, tá? Mas enfim, vamos lá então. A gente já descreveu o que é um algoritmo e a gente falou que o algoritmo ele vai ter início e fim. Ele vai ser um conjunto de instruções realizadas em uma ordem específica, né? E ele busca uma solução de um problema, ou seja, precisa ter uma função específica. Eu também só estou nesse grupo aí, tá? Beleza. Falando um pouquinho sobre linguagem de programação, que eu acabei de citar, e falando um pouquinho do código-fonte, tá? Muito bem. Vamos voltar, então, para algoritmo, tá? E vamos pegar o seguinte. Um algoritmo, ele é uma sequência de passo a passo e ele segue uma ordem lógica. E segue uma ordem lógica de várias instruções, né? E a gente consegue usar exemplos do nosso dia a dia para explicar um pouquinho como que funciona um algoritmo, tá? E a gente consegue... existe uma coisa que a gente utiliza para mostrar o funcionamento do algoritmo sem precisar programar, sem precisar codificar. É uma função que a gente estrutura para criar algoritmos sem criar algoritmos de fato. Você só é como se você estivesse imaginando aquele algoritmo, como que ele iria funcionar, tá? E a gente chama essa estrutura de fluxograma, tá? Professor, já estudei com fluxograma algumas vezes. Muito bem, então você já vai ter uma noção do que é mais ou menos, tá? E se a gente pesquisar aqui, ó, por exemplo, fluxograma. O que é fluxograma? O que é fluxograma? Fluxogramas são diagramas que representam visualmente processos,
fluxo de trabalho ou algoritmos, aqui, ó, algoritmos, utilizando símbolos padronizados para descrever sequências, decisões e etapas, tá? Lembra que eu falei que o algoritmo é uma sequência, são sequências de ações, né? Então vamos lá. E no algoritmo existem decisões também, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, tá? Então, um fluxograma, o que é um fluxograma? É utilizado, vou colocar aqui, ó, representação visual utilizada para demonstrar o fluxo de um sistema e ou algoritmo de maneira sequencial e com todos os seus laços e decisões, por exemplo. Ok? Muito bem. Então, nada mais é do que uma representação visual. O fluxograma, ele não é o algoritmo em si, não é o algoritmo funcionando, não é o algoritmo mandando ver. É nada mais do que uma representação do algoritmo, de como o ser humano vai representar aquele algoritmo para que outro ser humano entenda, sem você precisar programar uma linha, tá bom? É isso que é um fluxograma, né? Possui determinadas regras que precisam ser seguidas para a compreensão definitiva do mesmo, tá? Possui diferentes formas e cada uma delas representa algo dentro do fluxograma. Beleza? Então ficou mais ou menos assim, tá? Possui determinadas regras que precisam ser seguidas. Ou seja, o fluxograma, ele não é você sai construindo ele de qualquer jeito. Você sai construindo ele seguindo algumas regrinhas, tá? Para que você não se perca na hora de construir o fluxograma e para que a outra pessoa do outro lado entenda o que você quis dizer com aquele fluxograma. É para isso que servem essas regras, tá bom? Para que você transmita o que você quis transmitir, não passe em um segundo sentido, né? Olha lá, possui diferentes formas, né? Dentro desse fluxograma e cada uma delas representa algo dentro do fluxograma. É para copiar isso? Sim, é para copiar essas definições todas que eu estou passando, vocês copiem, tá, pessoal? Se quiser, já tira um print e já vai copiando do print depois, tá? Muito bem. Ok. Bom, e aí? O fluxograma ele vai servir para representar os algoritmos, tá? E como que funciona? Ele vai representar os algoritmos com o passo a passo, né? E, por exemplo, eu vou colocar aqui, eu falei que eles têm determinadas formas, né? Eu vou colocar aqui, formas do fluxograma. Tem uns que são. Tem um que é retangular. Aí Isso, muito bem, certinho, é isso mesmo, tá? tem aquele que é. Eu esqueci o nome, que é no formato daquele negócio que fica no meio da bandeira do Brasil. Chega Esqueci o lá. nome. Retângulo, isso, retângulo.
representa ações em um fluxograma. Se eu não me engano, o oval é decisão. É decisão. Não, é outra coisa o oval, tá? Já a gente chega Ah. lá. Representações em um fluxograma. Cada etapa, cada Curso que eu fiz. passo sim. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. O próximo é uma... Vou colocar o que você falou, então, do oval, né? É a forma elipse, né? Uma forma elipsoidal. É elipse. Elipse, tá? Ou oval, né? Vou colocar aqui, oval. Representa... Opa! Caramba, tá difícil, hein? Representa o início e o fim de um fluxo. Sistema, tá? Ok? Então, a forma de elipse, a fórmula oval, né? A fórmula redondinha, ela vai representar ou o início ou o fim do sistema, tá bom? Do fluxograma. Fechou? Lembrou agora, Leonardo? Lembrei, é que eu tinha feito o curso em 2022. Faz tempo já, né? É difícil, se você fica sem ter contato, tá? Você acaba confundindo, esquecendo as coisas, é completamente normal, tá? Sim. Ok, o próximo vai ser... Pode falar? Não tem nada a ver. Próximo vai ser aqui, ó. Okay. Losango. Não é losango, não, tá? Losango. Ou, como o Leonardo falou, o trapézio. Tá? Trapézio e losango é a mesma coisa? Estou esquecendo, né? Trapézio. Trapézio é diferente, tá? Trapézio é isso aqui. Não, trapézio. Esquece. O trapézio, É o losango, tá? trapézio tem duas faces iguais e duas faces diferentes. Isso, tá? Trapézio é outra coisa. Depois a gente chega lá. Vou colocar os mais simples primeiro, tá? O losango, que é esse formato aqui, ó. Que é o da bandeira do Brasil, que nem o Leonardo falou. Esse aqui, ó. Tá? Ele vai representar decisões, ok? Representa decisões. Tá difícil de digitar hoje, hein? Não sei o que tá acontecendo. Tô meio devagar hoje. Representa decisões dentro de um fluxograma. A tomada de decisões possui geralmente uma entrada e no mínimo duas saídas. Já vou explicar o que é isso, tá, gente? Ok? Ok. Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem, tá? Duas saídas é porque na hora de sair, se é sim ou não. Exato, tá?
Existem algumas com mais saídas, mas aí é outro esquema, tá bom? Por enquanto a gente não vai entrar nesse mérito. Vou deixar vocês copiarem agora, tá? Vou pôr em tela cheia. Nesse momento eu não estou vendo o chat de vocês, tá? Se tiver alguma coisa no chat, alguém me avisa, por favor, no microfone, tá? Melhor ainda, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou compartilhar de uma maneira diferente a minha tela. Compartilhar. Ao invés de pegar a tela inteira, eu vou pegar aqui. Cadê? Aqui. Vocês estão vendo? Manda aí no chat, por favor. Vocês estão vendo a tela? Ah, beleza. O Cauã mandou um joia. Tá? Então copiem isso daí no caderno de vocês, tá? Me avisa a hora que vocês forem terminando. Pessoal que está assistindo a gravação aí, pode pular essa parte, tá? Vai ficar em silêncio. Tô bad, sir. O que aconteceu, Matheus? Ixi. Você usa muito mesa digitalizadora? Faz suas artes aí? Aí é triste, hein? Pior que é caro isso, né, velho? É no mínimo uns duzentão, né? É. A piorzinha, exatamente. A partir de 200, né? É isso aí. O senhor tá ansioso para voltar às aulas presenciais? A little bit. Se com ansioso você quer dizer se eu quero que volte? Eu quero, sim. Tô com saudade. Eu também, professor. Não aguento mais. A online é muito chato. Tem hora que tem gente que não consegue fazer aula online. Ou. Assim, eu não acho, eu não reclamo tanto assim das aulas online, igual o pessoal é hater, né, das aulas online. Eu não sou tão hater assim não, tá? Eu até gosto, eu acho que dá para funcionar legal, que nem o jeito que a gente está fazendo aqui, que é tudo organizadinho, só que é inevitável, né? Não tem, não, é irrefutável dizer que há problemas. Não dá para dizer que não há problemas. É difícil para o aluno acessar, né? Se todo aluno tivesse um computador legal em casa,
e todo aluno entrasse na aula e prestasse atenção na aula, no horário da aula, a aula online ia ser top demais, talvez até melhor do que a aula presencial. Mas não é essa a realidade, não é assim que funciona, né? Não é que eu sou hater, professor, é que eu tô falando que depende muito do Não tô dizendo que aplicativo. você é hater, tô dizendo que eu não sou. Depende muito do aplicativo. Tem problema. Depende de internet, depende do funcionamento do aplicativo, depende de não ter falha técnica. Às vezes o professor também tem falha técnica, o aluno tem falha técnica. Depende áudio, às vezes o áudio não é tão legal, não dá para ouvir tão bem, trava. Às vezes a gravação não dá, não funciona. Professor, Coisas que na aula presencial você não vai ter. Oi. vou pegar meu microfone. Acho que agora tá melhor o áudio, né, professor? Foi só no segundo dia de aula. Por quê, Cauã? Melhorou o áudio? Melhorou, melhorou. É que eu comprei um microfone profissional por uns R$ 85. Aí sim, hein? Precisava de um Tava, também. tava no 12/12, aí o preço dele original era 185. Depois eu mando o link no direct. Vou estar fora e volto só na segunda de tarde para minha cidade. Entendi. Vai fazer o quê? Tá certo. Dia 17, né? Segundo dia. Tá bom, depois você pega, recupera com os colegas. Bom, pessoal, bora continuar então? Copiaram já? Boa! Ela não disse que terminou. Fechou então. Bora lá. Ligar na sala vai ser sorte mesmo depois. Fazer o quê, né? Ah, mas às vezes você consegue conversar, vai conseguindo se ajeitar ali, né? Vai dando uma ajeitadinha, vai fazendo amizade com o pessoal ali. Vai se ajeitando. Pela minha experiência, o pessoal gosta mais do fundão do que da frente, então, né? Eu sempre gostei de sentar mais na frente do que no fundão. Não curtia muito sentar no fundão, não. Né? Sou meio. Não gosto não do que? De sentar na frente ou do fundão? Ligar o computador. No fundo? Eu também não gostava do fundão, não. Eu era meio nerd. Né? Gostava de sentar na frente. Aí na minha sala, cara, todo ano era a mesma coisa. Eu chegava e só tinha lugar na frente. Tava todo mundo no fundo. Ninguém gostava de sentar na frente. Nas primeiras mesas, tinha gente que sentava nas segundas. Eu gostava de sentar na segunda. Nas primeiras era tudo livre sempre. Se tiver uma pessoa para conversar, tá ótimo. As ideias do outro. Ele tá nem aí pra aula, ele quer conversar, né, o Davi? Professor, Só fica os encancando no fundo. Ah, diga. ano passado era assim. Era eu e uns amigos meus, né? Aí ficava em L. Ficava nós três em L, conversando. Enquanto copiava.
Senhor, você gosta da Abby, do The Last of Us? Gostar é uma palavra muito forte. Gostar é uma palavra muito forte. Eu era o centro, só que mais colado na janela. É isso aí. Lá nós era. Eu falava que nós era fundão, só que nós era o central, da lateral. Ela, tudo parecia burro, mas era tudo inteligente. Tudo um bando de desgrama. A Eu nota dos gosto. caras era só 9, nota 10, 9, 8. Eu acho que gostar é uma palavra muito forte, mas eu odeio menos do que a maioria, digamos assim. Odiar também é uma palavra muito forte. Não... É que é difícil, né? Complicado, né? Enfim, calma lá também, né? Mas não é tão assim também, não. Tem mais dó dos outros. Ela é a menos que dá pra ter empatia da turma dela ali. Ela é a menos, né? Ah, é sim, cara. Os outros, todo mundo queria parar pra ir embora. Ela tava arriscando a vida de todo mundo pra continuar lá. Não gosta, não? Seu tipo de jogo é o quê? Roblox, né? Certeza. Pra falar um absurdo desse. Foi. Foi. Foi algo. Próximo, cometi uma grande de uma cagada outro dia. Pessoal, pera aí, só um minutinho, tá? Termina de copiar aí, quem não. Beleza, pessoal, voltamos. Vamos lá, então. Vai. Antes que vocês falem mais besteira, vamos continuar. Então, seguinte, agora eu vou compartilhar a tela toda. Aqui, pronto. E eu vou mostrar para vocês o que é um fluxograma. Na prática agora, já que a gente falou tanto sobre fluxograma, tá? Vamos lá. Vou abrir aqui o meu Word, tá? Não é a melhor ferramenta para fazer isso, mas como eu só vou mostrar para vocês, né? Inclusive, eu vou pegar aqui algumas definições, ó. Ah, e eu esqueci de uma também. Depois vocês copiam, tá? Setas, né? Representa o sentido do fluxo. A ordem em que as ações devem ser realizadas. Ok. Vou copiar isso aqui.
colar aqui. Legal. Tá? Muito bem. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou inserir uma forma, que é a forma do retângulo. Para ficar mais visual, bonitinho, tal, né? Esqueci que tem que fazer isso. Muito bem. Vou adicionar aqui embaixo a forma da elipse. A elipse é isso aqui, tá, gente? Não é um círculo isso aqui, né? Um círculo seria assim, redondo, né? Não, isso aqui é uma elipse, tá bom? É achatado, é oval, ok? É o formato elipsoidal. O professor gosta de complicar, né? Professor, é um ovo, é um oval. Tá bom, é um oval, tá certo. Uma forma oval, tá bom? E ele vai representar o início e o fim do sistema, ok? O losango, essa forma aqui, ó. Cadê? Tem? Lógico que tem. Cadê? Onde tá? Sou cego? Não enxergo? Onde tá? Nossa, gente, tô com um problema sério aqui que eu não tô enxergando. Cadê? Aqui, achei. Pronto. O nosso losango, tá? Ele vai funcionar aqui. Vai ser as estruturas de decisão, tá? E aí eu já falo para vocês melhor o que que é isso, tá bom? O que que é uma estrutura de decisão, professor? Boa. Vocês de óculos. Tava tão na cara assim, eu demorei para achar mesmo. Só um minuto, pessoal. Muito bem. Então, aqui é só para desenhar as formas para vocês, tá? E a seta, todas essas formas, elas vão ser ligadas pela seta, por setas, tá? Então, deixa eu inserir aqui formas, né? As setinhas. E as setas, elas servem para mostrar o que que acontece primeiro, né? Então, a gente começa sempre no início. Não fica reto, não? Ela tá meio se recusando a ficar reta, tá, gente? Então, deixa ela aí torta, do jeito que ela quer. E elas vão começar sempre no início, né? Que é a forma oval, que vai representar o início e o fim do nosso fluxo, no fluxograma, né? E vão levar até o fim de novo, que é o nosso formato de elipse, tá bom? Então vamos, ó, imaginar o nosso fluxo de uma coisa do nosso dia a dia. O nosso fluxograma de uma coisa do nosso dia a dia, tá bom? Por exemplo, tá? Você sobe. Isso, fiquei quietinho. Muito bem. Vamos imaginar, vamos quebrar para outra página aqui, para ficar mais fácil. Vamos imaginar aqui, então, um fluxograma. Fluxograma. Ah, melhor. Eu acho que eu já tenho uma coisa pronta sobre isso. Deixa eu pegar aqui. Vai estar lá em TPA, eu imagino. Vai estar aqui. Planos de aula. Será que vai estar aqui?
Aqui, ó. Tá? Então, quando a gente está falando de lógica, antes da gente entrar no campo de construir um fluxograma, tá? Existe uma sequência lógica para tudo que nós vamos fazer. E aí eu separei aqui um exemplo do que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Por exemplo, né? Se eu tenho lá, se eu quero fazer, o seu objetivo é fazer café, por exemplo, né? Então vamos supor que meu objetivo final é fazer café, né? Pessoal, vamos prestar atenção aqui. Depois a gente conversa, tá? Então, o meu objetivo final é fazer café. Perfeito. Eu simplesmente vou lá direto para a última ação, fazer café? Não. Eu preciso seguir uma série de ações que vão me levar até esse final, certo? Então, por exemplo, me ajudem aí no chat ou falando aí. Qual que seria a primeira ação, o primeiro passo para você fazer café? Primeiro passo de todos. Plantar café. Perdão? Não ouvi. Ferver a água. Então, vamos lá. Primeiro passo de todos, então. Antes, para fazer o café, a gente tem plantar o café menos. Vamos simplificar um pouco. Tá? Não está errado, não está errado, tá? Torrar o Tem café que tá ter a menos, né? semente do café, senhor. Então, calma, calma. Não vamos começar ali no dia a dia nosso para preparar o café ali, tá? Preparar para beber. Não vamos esquecer essa parte de Ir no coisa. mercado para Então, o comprar o primeiro café. passo, Sem o o café não dá pri- para fazer. isso, tá? Vamos imaginar que a gente já tem os ingredientes em casa, tá? Então vamos pegar o primeiro passo. Foi a Lana que falou ferver a água. Tá certo. A primeira coisa é ferver a água, senão sem a água a gente não faz, tá? Então, só que antes de ferver a água, a gente precisa pegar, vamos supor, o canecão, né? Canecão para ferver a água. Caneção. Não dá. Não é com C cedilha. Cliquei cedilha sem querer. Pegar o canecão. Primeiro passo, né? Depois, o segundo passo, né? Segundo, encher de água. Terceiro passo, acender, né, colocar no fogão. Quarto passo, acender a chama do fogão, né? Quinto passo, pegar a garrafa de café. Garrafa de café. Sexto passo, colocar o suporte do filtro em cima da garrafa, né? Sétimo passo, colocar o filtro de café no suporte, né? Oitavo passo, colocar o pó de café no filtro. Nono passo, tudo errado. Conferir se a água ferveu. Água ferveu, né? Água já ferveu?
né? Aí, se sim, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir por um caminho, né? Sim. Espera lá. Deixa eu ver o jeito que eu vou colocar isso, né? Se sim, passo 10. Não esperar ferver. Repetir passo 9, vou colocar. Muito bem. Passo 10. Vamos lá. Acrescentar a água fervente ao pó de café aos poucos. 11. Acabou a água. Sim. Então, você vai para o passo 12. Não. Repetir passo 10. Voltar ao passo 10. Passo 12. Não, só 12, né? Fechar a garrafa de café. 13. Fim. Pronto. Tá? Isso aqui eu ainda tentei dar uma resumida. Vamos ver o que vocês mandaram, as besteiras. Vamos ver. Pegar o café na plantação. Aí tem que tirar as boas com as ruins. Não tá errado, tá? Mas aqui a gente vai colocar água. Beleza, colocamos. Café no fogão? Ué. Você faz onde? Exatamente. Para mim, fogão é a parte de baixo, não é? Ué, não entendi. Como assim a parte de baixo? Ah, o fogão é o conjunto. Ali seria a boca do fogão, né? Tutorial de fazer café, mais ou menos isso, né? Parecendo RP. Aí eu já não sei dizer, deve ser. Léo, mandei o pedido lá. Os caras falando coisa nada. Na verdade, o nome da parte de baixo do fogão é forno. O fogão é só a parte onde sai a chama ali, né? No caso, seria as bocas do fogão. E você teria. Acho que ele faz a fogão a lenha. Ah, deve ser, verdade. Cafeteira, mais simples. Bem mais simples na cafeteira. Beleza? Então, ó, olha a quantidade de passos que a gente tem, certo? Para fazer uma coisa simples, né? Que é um café, tá bom? Olha a quantidade de passos. Por que eu estou passando isso para vocês? Porque para vocês desenvolverem um raciocínio lógico de programador, tá? Por quê? Porque quando a gente vai dar ordens para o computador, quando a gente vai programar alguma coisa, tá? Lembrando que a nossa disciplina é programação e algoritmos, então quando nós vamos programar, vem o conhecimento. A gente tem que saber essa lógica, a gente tem que saber como o computador pensa. Porque você pensa de uma maneira muito mais rápida. Se eu falar para você, faz café, você vai fazer tudo isso aqui meio que sem pensar, meio que inconscientemente. Você vai lá, vai pegar uma garrafa de café e tal. Ou então, se eu precisar te explicar como que faz café, eu vou falar assim, ó, você tem que ferver a água e pôr o café no filtro e depois jogar a água já fervida no filtro. É basicamente isso. Eu não preciso ficar explicando mais que isso, né? E aí o filtro precisa estar em cima da garrafa térmica. É só isso, né? Não preciso de mais muita coisa que isso.
né? Mesmo que for na cafeteira, ainda existe uma sequência de passos. Você precisa programar a cafeteira, colocar água na cafeteira, colocar o café na cafeteira, tá? Existe uma série de passos também, né? Se for daquelas que moe o café, o grão sozinho, você precisa conferir se tem grão, precisa conferir se o reservatório do pó ali não está cheio, se tem água no reservatório de água. Depois você precisa apertar o botão, você precisa colocar o copo embaixo de onde vai sair o café, porque senão vai cair café tudo fora, né? Você precisa conferir se ela está ligada na tomada. É uma série de sequências de coisas ali que você faz, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai falar com o computador, para o computador, as ordens, as instruções, elas precisam ser dadas passo a passo, vagarosamente, detalhe por detalhe. Quando é um algoritmo, é exatamente isso. Você dando instruções ao computador, detalhe por detalhe, tá? Então, aqui no nosso exemplo, que eu coloquei aqui, né? Imagine que o objetivo é entrar em casa. Então, você vai abrir a mochila, vai pegar a chave, vai posicionar... Primeiro, você procura a chave antes de pegar, posicionar a chave na fechadura, girar a chave no sentido anti-horário, né? Que é para abrir a porta da fechadura, retirar a chave da fechadura, girar a maçaneta, empurrar a porta, né? Para abrir a porta, passar pela porta, fechar a porta, posicionar a chave na fechadura e girar a chave no sentido horário aqui, né? Não é anti-horário. Horário, tá? Que é para fechar, para trancar a porta agora, tá? Isso daqui é o entrar em casa, é uma coisa simples. Olha a quantidade de passos que você faz, né? Então, quando a gente está trabalhando com esse tipo de lógica, tá? Esse tipo de coisa vai surgir no nosso dia a dia. E a gente utiliza o fluxograma para representar essas coisas, tá? Então, ó, a gente vai guardar isso aqui, tá? Vamos guardar isso aqui. Eu vou copiar e colar aqui. Ctrl C. Ctrl V nas minhas anotações. E a gente vai... Eita, copiei tudo sem querer. Putz, copiei o chat inteiro. Não, peraí. Copiou tudo. Não, é só isso. Isso, Ctrl C. Aí, boa. Ctrl V. Aí, tá? Vou copiar aqui, vou deixar. E na próxima aula vocês vão copiar as mesmas coisas, ok? Vou copiar as mesmas coisas. E vocês vão aprender a fazer um fluxograma com esses passo a passo aqui, tá bom? Por agora, o que vai acontecer? Ô, louco, professor. Daqui a pouco eu analiso o fluxograma aí do Cauã. Vai até a cozinha, pega uma panela, confirma que não é o chapéu, legal, importante. Coloque água nela, coloque no fogão, liga o fogo, espera a água ferver. Só que aqui, ó, aqui é 2 etapas, tá? Ligar o fogo é outra etapa depois. A mesma coisa aqui, ó, pegue uma panela, né? Confirme que não é o chapéu, seria o terceiro passo. É separados, tá? É só uma instrução por linha, tá bom? Lembre-se disso. Espere a água ferver, olhando fixamente para ela. Isso ajuda, talvez? Pode ser que ajude, tá? Pegue o filtro, coloque café nele. Pegue o filtro, uma etapa. Coloque café nele, outra etapa. Agora, dê um 360 estiloso, outra etapa. Muito importante, tá? Despeje a água quente no café. Perfeito. Observe o café escorrendo como se fosse mágica. Coloque uma xícara, sopre dramaticamente, beba e finge que entende de café. Legal, legal. Boa. Gostei, tá? Gostei. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai encerrar essa aula, porque essa aula de PA era para ser até às 11h40 e já passamos 26 minutos da aula. E nós vamos para a aula de SEI, tá bom? Ok? Que era para ter 2 aulas de SEI na semana. Então, eu vou encerrar a reunião aqui, vou encerrar a gravação e a gente continua na segunda, que a gente vai ter uma aula de PA. Tá bom, pessoal?